bem, gente? Estudar a palavra um pouquinho? Bom, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E isso é uma coisa boa porque também é o nosso desejo. Então, quando o desejo de Deus se encontra com o nosso desejo, é tudo perfeito, não é verdade? Tem uma faca e o queijo na mão. Então, Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele prometeu que poderíamos ser cheios do Espírito Santo. E a estação mais feliz da sua vida foi, sem dúvida, a estação que você esteve mais cheio do Espírito Santo. Então, preste bem atenção. Eu quero que você faça um esforço grande aí agora para pensar no tempo da sua vida que foi o tempo onde você mais foi cheio do Espírito Santo. Esse tempo pode ser agora, e se for agora, continue fazendo o que você está fazendo, mas esse tempo pode ter sido no passado. Então, quem aqui consegue identificar na sua vida o tempo onde você mais foi cheio do Espírito Santo? Quem consegue identificar? Muito bem. Se esse tempo não é agora, não tenha vergonha, tá bom? Não é um problema. Mas pensa aí agora comigo nesse tempo onde você mais foi cheio do Espírito Santo. Pensa em como era a sua vida na igreja naquela época. Pensa como era o seu envolvimento com as pessoas naquela época, onde você estava mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de alegria, a vida de Deus fluindo sobre a sua vida, né? Pensa aí, tenta lembrar daquele tempo. Você consegue se lembrar? Sim? Eu preciso que você faça comigo, senão não vai fazer sentido para você. Você consegue se lembrar daquela época? E consegue se lembrar com o que você estava envolvido? Tá, então quem concorda comigo que naquela época era uma época que você estava muito envolvido com gente, envolvido com pessoas, até envolvido com problemas das pessoas? Quem concorda com isso? Deixa eu ver sua mão. Muito bem, que legal, que bom. Eu estou vendo a minha amiga, chegou a Neivinha e a Rebeca, sejam bem-vindos, gente. Aquele povo ali é meu amigo antigo. Não, vai ter que ficar de pé. Fica de pé, Neivinha, por favor, com a Rebeca. Can you stand up, please? A pastora Neiva, ela é uma amiga minha já de muitos anos com o pastor Daniel e a Rebeca, sua filha. E eles, já foram pastores nesse Brasil inteiro, né? Mas quando eu os conheci, eles estavam pastoreando lá na Igreja Batista de Contagem, lá onde o pastor Cirilo é pastor, né? E o pastor Daniel, eu já conheço ele há muitos anos. Depois eles moraram um tempo em São Bernardo do Campo, e pastoreando a igreja lá junto com o pastor Edilson, né? E aí eu fui lá um final de semana e tirei eles de lá, mais ou menos. E aí eles vieram morar aqui em Ipatinga e estão morando aqui hoje. Pensa num povo para eu gostar demais da conta. Tá, já falei muito deles, vou voltar para a mensagem. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembrou e você concordou comigo que aquele tempo onde você foi mais cheio do Espírito Santo, onde você mais sentia a vida do Espírito Santo fluir na sua vida, era quando você mais estava envolvido com gente. Às vezes até com problema das pessoas, mas você estava envolvido com gente o tempo inteiro. Eu te pergunto, seria isso uma coincidência? Ou será que tem um princípio bíblico por trás disso? Ser cheio do Espírito Santo e estar cercado de pessoas, tem algum segredo da palavra nisso? Ou será que era só uma coincidência? Né? Agora, talvez aqui tem algumas pessoas novas, elas nem sabem por que ser cheio do Espírito Santo. Bom, primeiro porque a vida cristã é impossível de ser vivida sem a pessoa do Espírito Santo. Mas sendo cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa melhor, você é um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, entendeu? Você é cheio de amor, de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, cheio de fidelidade, cheio de mansidão, cheio de domínio próprio, porque isso tudo é fruto do Espírito. Fruto é o produto da semente, a semente é o Espírito plantado em você, e isso é o fruto que ele produz. Porque andando no Espírito, você jamais vai satisfazer os desejos da carne, você não vai ser escravo do pecado.
Então, há muitas vantagens em ser cheio do Espírito Santo, né? Mas, então eu volto à minha pergunta. Você acha que estar envolvido com pessoas, muito envolvido na sua época mais cheio do Espírito Santo, é uma coincidência? Ou você acha que tem um princípio bíblico por trás? Né? Então, nós vamos estudar um pouquinho isso hoje. Vai ser um estudo bem simples, mas que eu acho que vai, assim, mexer com a sua vida na prática, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mas, pensa comigo antes de lermos esse texto aqui. Olha isso aqui, ó. Eu já vi diversas vezes como pastor dentro da igreja, isso aqui que eu vou te falar agora acontecer, ó. Tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, cheia da alegria de Jesus, servindo, motivada, alegre, sabe, querendo ganhar o mundo para Jesus, sabe, e feliz, e fluindo nos dons do Espírito. E aí essa pessoa muito envolvida com gente, obviamente, e aí, olha o que acontece, olha isso aqui, por favor. Essa pessoa vai e começa a ficar frustrada com outras pessoas. E ela começa a pensar assim, ih, gente, nem, esse negócio de lidar com gente dá trabalho demais. Não, esse negócio de lidar com gente fere demais. O ser humano é muito complicado. E aí ela vai criando esses conceitos, vai aceitando essas verdades, vai falar, não, mexer com gente é muito difícil, eu vou ir me afastando um pouquinho, vou lidar menos com as pessoas, eu vou só ir para a cela, ir para o culto, e tá bom, né? E não vou ficar muito envolvido não, porque a gente dá muito problema, gente trai a gente fere a gente abandona a gente, e a gente fala de gente como se a gente não fosse gente. Mas aí a gente vai se afastando das pessoas, e a gente, sinceramente, e já dizia o pastor William muitas vezes, o fato de você estar convicto não te faz estar correto. E a gente está cheio de convicção que a gente vai fazer o seguinte, eu vou ficar mais longe das pessoas, mas eu vou ser um bom crente. Vou manter minha vida com Deus, vou manter minha vida devocional, vou manter minha vida de oração, minha vida da leitura da palavra, vou no culto aos domingos, né? Mas vou ficar mais longe das pessoas. E aí essas pessoas fazem isso, elas se afastam das pessoas, deixam de estar envolvidas com as pessoas, mas continuam sendo bons crentes e vão mantendo a vida devocional, vão mantendo o tempo devocional, vão mantendo a vida de leitura da palavra, oração, tudo isso, vem para os cultos, oferta, dizima, canta, bate palma, mas vão se afastando das pessoas. O problema é que elas começam a perceber que o tempo devocional delas vai ficando meio ruim. E já não é tão fervoroso. E o Espírito Santo não está fluindo tanto mais sobre a vida dela. E aí elas começam também a ficar frustradas com o tempo devocional, sabe? Porque ela fala, eu tenho tempo devocional, eu entro no meu quarto, eu oro, eu leio a Bíblia e tudo, mas eu não estou sentindo as coisas fluindo. Eu não estou sentindo o Espírito Santo fluindo na minha vida. Os dons não estão fluindo como antigamente. Eu não estou tão cheio. Elas vão percebendo isso. E aí sabe o que acontece? Aí elas começam a declinar também no tempo devocional. E isso é algo que eu já vi acontecer, eu acho, com centenas de crentes ao redor do Brasil, que me contaram essa mesma história. E isso está totalmente relacionado com a primeira pergunta que eu te fiz. Quando você estava tão cheio do Espírito Santo, tão envolvido com pessoas, isso era uma coincidência? Ou será que tem um princípio bíblico por trás disso? Você está entendendo? Mais para frente você vai entender o que eu vou falar agora. Muita gente faz uma receita de bolo, bate a massa de bolo, coloca a massa de bolo na assadeira, põe no forno, espera 40 minutos, e quando ela abre o forno, ela quer tirar de lá um frango assado. Não vai sair frango assado, porque ela fez foi bolo. Quando você faz bolo, quando você abrir o forno, vai ter um bolo lá dentro, não vai ter um frango assado.
Vocês vão entender isso que lá no meio da pregação, isso que eu falei agora, tem muita gente dentro da igreja fazendo receita de bolo e esperando comer frango assado. Não vai acontecer. A respeito do Espírito Santo, o que eu quero falar com você hoje, eu intitulo O Segredo. O segredo para quê? O segredo para ser bem-sucedido, para ser feliz, para ter um bom casamento, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom crente, um bom ministro do Evangelho, um bom seguidor de Jesus. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Agora, como se encher do Espírito Santo? Aí é outra questão. E isso nós vamos estudar agora. Então, Lucas capítulo 24, verso 49. Vai estar passando no telão aqui, se você quiser ler. Está descrito assim: eis que envio sobre vós. O que é vós no português? Quem lembra? Eu, tu, ele, nós. O que é vós? Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eis que envio sobre vós. Singular ou plural? Plural. A promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais. Singular ou plural? Revestidos. Singular ou plural? De poder. Então nós vemos que a promessa do Espírito Santo, ela foi feita no plural. Ela não foi feita no singular para ninguém. Quando então Jesus foi falar sobre isso lá, de acordo com o relato de Lucas, de Atos, capítulo 1, versículo 8. O que o texto diz? O que Jesus falou? Mas recebereis, singular ou plural? Recebereis poder ao descer sobre, singular ou plural? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, singular ou plural? Minhas testemunhas, singular ou plural? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a promessa aqui está repetida no plural. Mas recebereis, plural, poder ao descer sobre vós, plural, o Espírito Santo. E sereis minhas, plural, testemunhas, plural. Você está entendendo? A promessa foi feita no plural. Atos capítulo 2, então. Essa promessa vai se cumprir. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Singular ou plural? Plural. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam, plural, assentados, plural. E apareceram, plural, distribuídas, plural, entre eles, plural. Línguas, plural, como de fogo, e pousou sobre cada um deles, plural. Todos, plural, ficaram, plural, cheios, plural, do Espírito Santo e passaram, plural, falar em outras, plural, línguas, plural, segundo o Espírito lhes, plural, concedia que falassem, plural. A promessa foi feita no plural, se cumpriu no plural, e agora, pasmem e fiquem chocados, não tem nem um único relato de qualquer pessoa sendo cheia do Espírito Santo sozinha. Nenhuma única vez em todo o Novo Testamento. Estamos falando da doutrina do Espírito Santo. Aperta seu cinto e segura. Você vai ver gente vendo anjo, você vai ver gente vendo o próprio Cristo, você vai ver gente tendo revelação de Deus, mas você jamais verá em todo o Novo Testamento um único crente sendo cheio do Espírito Santo sozinho. Simplesmente não existe. Então aqui eu quero te falar uma coisa muito importante sobre Deus. Nós temos que respeitar a natureza de Deus. É muito triste, por exemplo, você que é casado vai entender bem o que eu estou falando. Imagina seu cônjuge falar com você assim: ô meu amor, você deveria ser mais como aquela pessoa. Que é a pior coisa que um cônjuge pode ouvir. Dá vontade de falar: por que não casou com ela, então? Sabe, eu lembro uma vez que eu vi um filme
e tinha uma pessoa lá que era muito atrapalhada no filme, eles iam ter uma reunião, aí o amigo dessa pessoa atrapalhada falou assim, olha, na reunião eu queria que você fosse menos, como é que eu te falo isso? Eu queria que você fosse menos você. Que triste. Não é? Quando nós amamos alguém, nós respeitamos a natureza daquela pessoa, nós respeitamos a maneira daquela pessoa, né? Não é verdade? A Bíblia diz assim, ó, os atributos do Deus invisíveis, assim como a sua divindade, o seu eterno poder, são reconhecidos pelas coisas que foram criadas. Nós temos que respeitar isso. Tem gente que não para de pedir para ver Deus. Deus é invisível, meu filho. Ele é invisível. Ele pode trazer alguma manifestação para você, pode existir algum tipo de teofania para você, pode, mas nós temos que respeitar a natureza dele e aprendermos a lidar com essa natureza, porque o dia que você entender e aceitar a natureza de Deus, vai ser fácil de você reconhecê-lo. Mas enquanto você quiser que ele se torne outro para você, vai ser difícil você se relacionar com ele. Entendeu? Então, uma coisa sobre Deus que eu quero falar agora é o aspecto da transferência. Repete isso comigo aí, o aspecto da transferência. Isso aí, o aspecto da transferência, é uma escolha de Deus. De alguma maneira, Deus escolheu que ele pode ser transferido de pessoa para pessoa. Isso acontece de uma maneira impressionante, porque Deus é assim, ele escolheu que fosse assim. Deus pode ser transferido. Então vamos ver alguns exemplos no Novo e no Antigo Testamento. Atos capítulo 8, verso 17, vai estar no telão para você assim. Está escrito assim, ó, e lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vamos ler comigo? E então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Isso aqui acontece, você sabe que os irmãos estavam pregando o Evangelho, as pessoas estavam se convertendo. Você lembra que Filipe também desceu, estava lá pregando em Samaria, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então eles falaram com os apóstolos foram lá para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Mas o que os apóstolos estavam fazendo aqui para que as pessoas recebessem o Espírito Santo? Impunham as mãos. A Bíblia diz que eles estavam orando. A gente tem que parar de ler a Bíblia com o crivo da nossa cultura evangélica. Que a nossa cultura evangélica lê esse texto mais ou menos assim: Riba chakra toroi, hiraba ru shei. Mas a Bíblia é muito detalhista, querido. A Bíblia não diz que eles impunham as mãos, oravam e falavam em línguas. E não que a Bíblia tem nada contra falar em línguas e orar. Mas quando a gente está estudando, o pastor aqui também foi seminarista, você está estudando, você estuda uma matéria chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela faz uma coisa bem legal com a gente, ela esfria a gente para analisar o texto como o texto está escrito. Isso é bom. Sabe, você se desfaz das suas ideias e da sua cultura e só lê o que está escrito. E o que está escrito é que eles impunham as mãos. Interessante, imposição de mãos. Imposição de mãos é uma doutrina. Parte do que o escritor de Hebreus chamou dos princípios elementares da doutrina. Né? Então nós temos que saber disso. A imposição de mãos é uma daquelas 6 coisas. Está entendendo? O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos, do juízo eterno. Você está entendendo? Nós temos que conhecer o poder da imposição de mãos. Aqui, as pessoas impunham as mãos e os irmãos recebiam o Espírito Santo, só pela imposição de mãos. Isso me lembra muito quando Saul, o primeiro rei de Israel, ainda não era rei, ele saiu para procurar as jumentas do seu pai. E lá, procurando as jumentas, eles tiveram uma ideia maravilhosa. Eles falaram assim, não achamos as jumentas, vamos lá no profeta para ver se o profeta conta para a gente onde estão as jumentas. O profeta sofre demais, né? Não é verdade? Chega alguém, você fala, senhor pastor, meu pai perdeu as jumentas dele, onde é que está as jumentas?
Mas aí, quando ele foi encontrar o profeta, ele foi lá e encontrou o profeta não somente falou com ele que ele ia achar jumento, mas falou assim, ó, Deus te escolheu para ser rei de Israel. E aí, quando o profeta se despediu dele, falou assim, ó, você vai sair daqui, você vai encontrar um grupo de profetas, isso vai acontecer isso com você. Saul deu as costas para Samuel, que era o profeta. A Bíblia diz que Deus mudou o coração dele em outro homem. E aí ele seguiu para Gibeá. Olha o que aconteceu, 1 Samuel 10:10, lê comigo aí. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Aqui era no Antigo Testamento. Se você ler, você vai ver que esse grupo de profetas estava descendo da montanha com seus instrumentos, cara, eles estavam adorando, eles estavam naquela atmosfera da presença manifesta de Deus, encharcados da presença de Deus. Saul não era profeta, não era da descendência de profeta, não tinha frequentado a escola de profeta, nada disso, ele era só um caçador de jumentas. Mas quando ele chegou num ambiente sobre o qual a presença de Deus pairava, essa presença de Deus foi transferida para ele, só de estar perto, e ele profetizou. Nasceu um ditado naquele dia, está porventura Saul, filho de Quis, entre os profetas? Sabe por quê? Porque Deus escolheu que ele pode ser transferido de pessoa para pessoa. Você já chegou num ambiente ou perto de alguém, assim, ó, você chega perto da pessoa, sente aí. Você já? Você está sentindo aí? Por que você está chorando? Você já entrou num ambiente assim, que a presença de Deus te pega só de você pisar lá? Porque Deus escolheu ser transferido. Pessoas que carregam a presença, elas podem transferir a presença. Interessante. Um romano, militar, gentio, que não era judeu, que não conhecia Jesus, estava orando a Deus. Eu nem sei se o Deus a quem ele orava, eu nem sei se ele tinha consciência que esse Deus era o Deus de Israel. A Bíblia não fala disso. A Bíblia só sabe que ele estava buscando Deus. Como ele era romano, eu nem imagino qual era a figura que ele tinha de Deus na cabeça dele. Mas a Bíblia diz que ele era um bom homem. E que ele praticava a justiça. A palavra esmolas de Atos 10 é justiça. Significa que parte do que você ganha, você separa para ajudar quem precisa. Os judeus têm um ditado muito legal. Quando você tem uma parede e tem um prego fincado na parede, é óbvio que a parede sustenta aquele prego. Mas lá em Israel, o judeu tem um ditado que é: o prego sustenta a parede. E o porquê disso? Porque na parede do judeu tem um prego. Naquele prego fica pendurada uma bolsa. E o nome daquela bolsa é justiça. Naquela bolsa é guardada a parte do dinheiro que não te é necessário. E você guarda lá. E aquilo é para ajudar a quem precisa. E por isso é que é o prego que sustenta a casa, o prego que sustenta a parede. E um homem desse, que nem era judeu, ele estava orando. E um anjo do Senhor chegou para ele e falou: Cornélio, suas orações foram ouvidas. E a sua justiça, ou as suas esmolas, lembradas em memória diante do Senhor. Um anjo do Senhor apareceu para ele. Imagino que Cornélio deve ter ficado um pouco impressionado, deve ter ficado também um pouco alegre, né? E ele fala assim: e aí, Senhor vai me abençoar? O que você vai me dar? Eu fico imaginando como que deve ter sido aquela conversa nos detalhes. E eu imagino um anjo falar com ele assim: não vou te dar. Vai me dar uma bênção? Não vou te dar a bênção, não. Você vai retribuir minhas esmolas? Você vai me dar mais dinheiro? Não. Uma casa nova? Não. Um carro? Não. Vou te dar uma coisa melhor do que isso. É mesmo o quê? A igreja. Vai na rua chamada direita, procura por Pedro. E ele te dirá palavras através das quais serão salvos tu e a tua casa. Ele vai e manda chamar Pedro.
Vou parar de falar porque isso é outra mensagem. Mas ele manda chamar Pedro. Pedro chega na casa de Cornélio e ele começa a pregar o evangelho para os que estavam reunidos. Atos 10, 44. Olha o que diz o texto. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vamos ler esse versículo em voz alta, vamos lá? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Muito bem, então em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos e eles oravam. Eles perseveravam unânimes em oração. Em Atos capítulo 2. Eles oravam. Em Atos capítulo 8, eles não oravam. Eles só impunham as mãos. E as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. Agora, em Atos 10, 44, que nós lemos agora, eles nem oravam, nem impunham as mãos. Pedro só pregava. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ora, em um eles oravam, em outros eles impunham as mãos, em outro eles pregavam. Então, eu não posso dizer que o segredo está na oração, porque em 2 casos não tinha oração. Eu não posso dizer que o segredo está na imposição de mãos, porque em 2 casos não tinha imposição de mãos. Eu posso dizer que o segredo não era na pregação, porque em 2 casos não tinham em pregação. Ora, se o segredo não é orar, impor as mãos ou pregar, qual é o segredo? Quer saber? É a única coisa que tem nos 3 casos. É que eles estavam juntos. O que mais uma vez me diz que nós temos hoje a faca e o queijo na mão. Porque nós estamos juntos aqui. Tudo pode acontecer hoje. A reunião mais importante do planeta não é da ONU. Você sabia que a reunião da igreja é o único lugar onde está a igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos? Porque você sabe que o Espírito Santo não habita no céu mais, você sabe disso, né? O Espírito Santo habita em nós. Quando nós estamos em louvor no meio da igreja, a Bíblia diz que o Pai... O que o salmista diz? Contudo, tu és santo, entronizado em meio aos louvores de Israel. O Espírito Santo habita em nós. Jesus está onde 2 ou 3 reúnem em seu nome. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Não tem nada mais poderoso no universo que possa acontecer do que a nossa reunião. E é por isso que você não vai ver nenhuma vez alguém sendo cheio do Espírito Santo sozinho. Sozinho não vai dar. Entendeu? Pastor, então o senhor está me dizendo que só da gente estar junto, nós vamos ficar cheios do Espírito Santo? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se você quiser ficar cheio do Espírito Santo, você vai estar junto com mais pessoas. Não vai acontecer sozinho. Agora eu quero te explicar isso bem para você entender. Na década de 90, houve um derramar do Espírito Santo sem precedentes em Belo Horizonte. Eu estava lá. Talvez você não tenha muita ideia se você não estava lá, porque talvez você ache que foi só um movimento de louvor e adoração, sabe? E aí aqueles ministros de louvor começaram a aparecer. Isso foi só a ponta do iceberg. Deixa eu te contar o que realmente estava acontecendo. Os pontos de ônibus estavam lotados na hora do culto. E os ônibus estavam lotados de gente indo para a igreja. E a igreja que eu cresci e congreguei a minha vida toda, já tinha construído uma galeria atrás para caber pessoas. E aí não cabia, o povo sentava na escada. Aí não cabia, aí eles fizeram uma loucura. Eles construíram uma galeria em cima do púlpito, na frente da igreja, em cima do púlpito, e colocaram um espelho lá na galeria de trás para o povo que estava aqui ver o pregador embaixo. E eu ministrava louvor, acabava de ministrar louvor, não tinha lugar para eu sentar. Então eu ia para fora da igreja, aí tinha a escada que ia para o banheiro, eu ficava na escada do banheiro assistindo a mensagem pela janela. O culto começava às 7h30 da noite e tinha reunião de oração meia hora antes, 7 horas. A gente chegava lá às 7 horas, a igreja estava entupida de gente orando, não tinha ninguém na frente, só oração, oração. Quantas vezes eu lembro que a gente ia começar o louvor, a gente ficava um olhando para o outro no louvor, falando como é que começa?
porque o negócio já estava pegando na igreja, o pessoal já estava a 1000 por hora. A gente ficava com medo de começar o louvor, atrapalhar o que Deus já estava fazendo. Foi um derramar de Deus sem precedentes que aconteceu em Belo Horizonte, muita salvação, as igrejas crescendo, aquele mover de louvor e adoração. Foi um negócio maravilhoso. Depois daquilo lá, eu fui pregar no Brasil inteiro. Eu comecei a pregar. Eu era um novinho ainda, mas você não precisava ser cheio de sabedoria, nem cheio de conhecimento, nem ungido, nem conhecido, nem famoso. Você só precisava ser de Belo Horizonte, você ia pregar no Brasil inteiro. Aquela época era assim, né? A gente andava no meio daquele povo maluco lá, né? Mas foi um tempo gostoso demais. E aí eu não sabia nem pregar, eu pregava uma mensagem do Danduque ali, que o Danduque ministrava, aí fazia um Ctrl-C, Ctrl-V, pregava no Brasil inteiro a mensagem do Danduque, era aquele derramar, aquela coisa linda. Mas nós cometemos um erro naquele avivamento. E eu cometi, e muitos pastores cometeram. E eu vou te falar o que foi aquele erro. Nós ensinamos as pessoas a fazer bolo, esperando comer frango. Eu vou te explicar esse negócio agora. Eu falei que eu ia explicar no meio da mensagem. Quando a Bíblia te manda fazer uma coisa, ela sempre te fala como. Então está escrito assim, por exemplo, Mateus 28, 19 e 20. Toda a autoridade me foi dada, não é? E aí, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, do jeito que você quiser. É não? É como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então tem um jeito para fazer discípulo, não é do jeito que a gente quer. Ele falou como fazer. A mesma coisa aconteceu com o Espírito Santo. Irmãos, eu já preguei isso, já pedi perdão para tanta igreja, porque eu preguei isso assim, ó. Irmãos, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. É você que se enche. Então eu quero te dizer, entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai buscar a Deus. Entra no lugar secreto, vai buscar a Deus, sobe no monte, faz jejum, se consagra. Tem que ser intenso, tem que consagrar, tem que jejuar, tem que buscar. Parece bonito, né? E é bonito. Tem que consagrar? Tem. Tem que buscar? Tem. Tem que entrar no quarto, fechar a porta? Tem. Falamos disso aqui hoje à tarde. Só que para cada uma dessas coisas que você fizer, você tem que esperar o resultado equivalente. E não tem nenhum lugar sequer na Bíblia dizendo que quaisquer dessas coisas faz você ficar cheio do Espírito Santo. Ah, não, pastor, agora você acabou com a minha doutrina do Espírito Santo. Mas não está escrito, eu não posso fazer nada. Não está escrito que isso te faz ficar cheio do Espírito Santo. Eu sinto muito. Pastor, fiquei tão frustrado, eu já jejuei tanto para ficar cheio do Espírito Santo. Pois é, filho, sinto em te dizer, não está escrito que se você jejuar, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Poxa, pastor, então se eu entrar no meu lugar secreto, eu não vou ficar cheio do Espírito Santo? Não está escrito na Bíblia que você vai, não. Você vai ter relacionamento com Deus, você vai ter... O que a Bíblia diz? Entra, lugar secreto foi talvez a frase mais falada depois de fogo e glória, foi lugar secreto na década de 90. Entra no secreto, lugar secreto, intimidade com Deus, lugar secreto, maravilhoso. Mas quando a Bíblia fala do lugar secreto, o que ela está dizendo? Ela está falando para você não ser como os hipócritas que ficam orando no meio da praça aí para ser visto pelos homens. Você não faz assim. Você entra no seu quarto e fechada a porta, ora a seu pai em secreto. E seu pai que te vê em secreto te recompensará. Então ali está falando de resposta de oração. De não fazer para ser visto pelos homens. Mas não tem nenhuma menção de ser cheio do Espírito Santo. Agora, querido, se a Bíblia falar comigo assim, vira 3 cambalhotas, dá 3 saltos mortais para trás e 4 pulinhos que você vai ficar cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza, você vai me ver toda hora virando cambalhota, eu vou aprender a dar salto mortal, eu vou andar pulando. Porque eu acredito na Bíblia. Está escrito, eu acredito. Está escrito, eu acredito. Simplesmente acredito. E pratico. Certo? Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre sermos cheios do Espírito Santo. Pode projetar para mim Efésios 5, 18 em diante. Eu quero ler com você. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, olha para isso aqui. O que é isso aqui? Não é um ponto final, não? Não!
Não é um ponto final. Porque eu já preguei colocando o ponto final aqui. Eu já preguei falando, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu tacava o ponto lá e começava, jejua. Ora, vai para o monte. Mas não tem um ponto final. É uma vírgula. Sabe o que significa? Que o texto continua depois daqui. E eu não sei se você vai gostar do que está depois daqui. Mas é o jeito que a Bíblia diz que funciona. Você está me ouvindo? Então, quando eu ler o texto agora, o pessoal da projeção lá vai passar. E nós vamos continuar lendo o texto. Não, minha filha, mas volta. Quando eu ler. Então, nós vamos ler sem pôr ponto final aqui, tá bom? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ponto. O ponto está bem aqui. Tá, então nós vamos voltar ao texto lá agora, no versículo 19. Como? Você quer ser cheio do Espírito? Né? Primeiro segredo, no 19, filho, por favor. O primeiro segredo está aqui, falando entre vós. Fala comigo, entre vós. Está vendo que não é sozinho. Não existe ser cheio do Espírito Santo sozinho. Tá bom? Não existe. Tira isso da sua cabeça. Não funciona. Você ficar sozinho, você só vai ficar cheio de você mesmo. Tá bom? Cheio do Espírito Santo é entre vós. Falando entre vós. Tá bom? Agora, falando entre vós com o quê? Com salmos. Deixa eu te explicar isso aqui. O que significa essa palavra dentro dessa cultura onde isso foi escrito? Isso significa falar das grandezas de Deus. Certo? Falar salmos é falar das grandezas de Deus. O salmo pode ser cantado, mas ele também pode ser falado, ele pode ser proclamado. Por isso que não está escrito cantando entre vós, está falando entre vós. O salmo pode ser cantado, mas ele pode ser falado em forma de poesia. Então você pode falar os salmos de Davi, os salmos de Asaf, não tem problema nenhum. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro não vem de qualquer um, não. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez foi os céus e a terra, esse negócio é pequeno para ele fazer. Mas você pode também falar o seu próprio salmo. Deixa eu te falar uma coisa, o meu filho mais velho, aquele que eu contei o testemunho dele aqui ontem, ele nasceu morto. Sem sinal vital nenhum, nota Pigar, 0. Nasceu morto. Ele não ressuscitou com um médico fazendo massagem cardíaca nele. Sabe como que ele ressuscitou? Nos braços de uma enfermeira que estava segurando ele assim, ó. Senhor, eu repreendo o espírito de morte na vida dessa criança. Ele chorou nos braços dela. Tem uma outra morta-viva bem ali, a Rebeca. Morreu também. Só a Neiva que sabe. Mas a Neiva viu ela morta. Ela morreu afogada numa piscina, foi levada morta para o hospital. Então eu posso falar do Salmo de Davi, mas eu também posso falar, bendito seja o meu Senhor, o autor da vida, que deu vida ao meu filho quando ele não a tinha. Esse é o meu salmo. Você pode falar o seu salmo, do que Deus tem feito na sua vida. Bendito é o Senhor que dá pão ao faminto.
Bendito é o Senhor que me dá o meu alimento, bendito é o Senhor que me investiu. Entendeu? Bendito é o Senhor que me deu uma família espiritual com quem eu posso viver, com quem eu posso crescer. Você pode falar dos seus salmos, você pode falar do que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Você tem muito mais do que você precisa. Você que está aqui hoje, você tem mais coisas do que 90% da população do mundo. Sabia disso? 90% da população mundial tem menos do que você. Comeu menos do que você hoje. Se veste pior do que você. Vai dormir em uma casa pior do que a sua. Então nós temos muito. Mas a Bíblia diz que enquanto eu estou falando salmos, a Bíblia diz que eu estou me enchendo do Espírito. Pastor Gil, o senhor está falando então que quando eu falo isso, eu estou me enchendo do Espírito? Não, eu não estou falando isso. A Bíblia que está. A Bíblia está falando isso. O que mais? Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Ah, pastor, quer dizer que na hora do louvor eu me encho do Espírito? Não. Sabe por que não se enche? Porque a maioria das vezes não é de coração. A maioria das vezes. Você tem que pôr, meu irmão, você tem que pôr sua vida na hora do louvor. A Bíblia não diz que ouvindo louvores, a Bíblia diz entoando e louvor. Deixa eu te falar uma coisa, louvar é o ato de pôr para fora. É impossível louvar calado, porque louvor é fruto de lábios. Você tem que abrir a boca. Não existe louvor que você vai ficar assim. As pessoas estão aprendendo a curtir a adoração. Eu não estou falando que é pecado, nem estou falando que é errado, mas eu estou falando que isso é outro momento. Entendeu? Mas na hora do louvor, você tem que cantar, você tem que pôr para fora. Só para te adorar, põe para fora e fazer seu nome grande. Tem que falar, tem que cantar. Só cantar? Não, você tem que cantar de coração ao Senhor. Tem que pôr seu coração naquilo. Você tem que pôr intensidade naquilo. Você tem que pôr expectativa naquilo. Você tem que abrir os seus lábios. Eu não gosto dessa música. Não é para você, não. Com todo amor e carinho, eu não quis ser rude com você, não. Entendeu? Eu não quis mesmo ser rude. Se eu fui, me perdoe. Mas de coração, ele que tem que gostar muito. E ele vai gostar quando você tiver uma boa atitude e der para ele, porque ele merece. Não importa se a música é do seu estilo, não é do seu estilo. Entendeu o que eu estou falando? Mas é louvando de coração, abrindo a sua boca e louvando de coração. Próxima coisa, dando graças. Irmão do céu, nós temos que ser mais agradecidos. Você está sentado num bom lugar, numa boa cadeira, com ar-condicionado ligado, com uma iluminação que só atrapalha o pregador, ela não te atrapalha hora nenhuma. Todo lugar chique é assim, a luz é aqui, no meu rosto, para o meu rosto ficar bem iluminado para você. Mas é confortável para você, você tem um telão de LED atrás, para você ter uma leitura top. Nós temos que ser mais agradecidos. Amém. Nossos irmãos estão reunidos debaixo de árvore, na Amazônia, no sertão. Nós temos que ser mais agradecidos. Você está bem vestido. Os homens aí estão com o cabelo cortadinho. As mulheres tudo maquiadas, você viu a diferença? Homem bem cuidado, cabelo cortadinho, ponto. É ou não é verdade? Nós temos muito o que agradecer. Se você não enxerga pelo que agradecer, não é porque está te faltando coisas, só está te faltando coração. Que Deus tem te abençoado. Então, dando graças por tudo. Tudo que acontecer na sua vida, agradece, querido. Tenha a cultura da gratidão.
Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Ele falou, cadê os outros? Não eram 10? Você vai ser esse um que voltou para agradecer. Em nome de Jesus. Amém, querido? Agora a Bíblia diz que fazendo isso, você se torna cheio do Espírito Santo. Próxima e última coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Às vezes as pessoas falam, eu tenho que ser submisso ao meu pastor, eu tenho que ser submisso ao meu líder. Disseram, não, querido, você tem que ser submisso a todo mundo. A Bíblia diz para você considerar o outro superior a você mesmo. E aqui está dizendo para você se sujeitar ao outro. Não é ao líder, não. É ao outro. Vou falar uma coisa libertadora para você agora. Você quer? Quer ou não? Tá. Eu quero te ajudar a separar os dons do Espírito do fruto do Espírito. Isso é uma coisa importante. Deixa eu te explicar por quê. Eu gosto de separar os dons em categorias, né? Então, os primeiros 3 é o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. O próximo, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. O próximo, os dons de curar, o dom de milagre, o dom da fé. Muito bem, são os 9 dons do Espírito. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, o Senhor vem e manifesta um dom para edificar a igreja na vida de alguém. E, às vezes, é na sua vida. E aí o que você faz é passar aquele dom pelo crivo do fruto. Então você fala assim, como é que essa pessoa vai... Essa pessoa aí não tem fruto não, rapaz. Essa pessoa aí... Isso não é de Deus, não. Sabe por que não é de Deus? Porque essa pessoa nem é amorosa, e amor é fruto do Espírito. Essa pessoa é toda rabugenta, e alegria é fruto do Espírito. Aí a gente vai, passa a tesoura lá embaixo. E deixa eu te explicar qual é a diferença. Quem aqui já viu uma árvore de Natal? Muito bem. Aí, na véspera do Natal, o papai e a mamãe vai lá e coloca aquele monte de presente debaixo da árvore de Natal. É ou não é verdade? Quanto tempo aquela árvore teve que ser regada para aquele presente ficar ali debaixo? Hã? Qual o esforço aquela árvore teve que fazer para gerar aquele presente? Nenhum. Ela não teve que tomar sol, nem teve que ser regada, nem teve que fazer nada, nem adubada, nem nada para aquele presente, porque aquele presente simplesmente foi colocado debaixo daquela árvore. Quando nós falamos os dons do Espírito, a palavra dom significa presente, é uma dádiva do Espírito. Não é uma recompensa do Espírito. Muito bem? Agora, quando você vai num pé de manga, e lá tem uma manga maravilhosa, ubá, delícia, madurinha. Você olha para aquele pé de manga e você fala, nossa gente, esse pé de manga aqui deve ter uns 20 anos. Grandão, olha a sombra que ele faz. Você sabe que aquele pé de manga já está ali, se alimentando da terra e da chuva há anos, para gerar aquela manga. Isso é o fruto. O fruto demora um tempo, tem um processo para o fruto aparecer. Mas o dom é instantâneo. Ele simplesmente é colocado debaixo da árvore, como o dono da árvore quer. Eu estou falando isso para você se tornar um pouco mais aberto ao que o Espírito Santo quer fazer e para você aprender a se sujeitar ao que Deus quer fazer na sua vida através do outro. Independente da maturidade do outro, a Bíblia não nos manda julgar o profeta, só a profecia. Entendeu? Julga a profecia. O profeta você deixa que Deus acerta. Entendeu? Deixa eu te falar isso aqui. A igreja tem que ser um ambiente onde a pessoa tem a oportunidade de errar. A pessoa tem que ter a oportunidade de te dar uma palavra de Deus que não é de Deus. Porque nós estamos entre família e nós estamos aprendendo a ouvir a Deus. E se o outro errar, a gente fala, tá tudo bem, eu também erro direto. Acho que é Deus, era minha sogra. Você sabe, a gente tem que ter um ambiente dentro da igreja onde nós podemos errar, onde as pessoas podem errar,
onde as pessoas podem falar com a gente assim, cara, eu estava ali orando, eu acho que foi Deus que falou comigo, eu estou aprendendo a ouvir ainda, não sei se foi Deus, foi eu mesmo, mas é o seguinte, o que eu ouvi foi isso, isso, isso. Entendeu? A gente tem que ter essa liberdade. E se aquilo for de Deus, você se sujeita, você se submete. Alguém fala com você assim, querido, eu queria que você mudasse essa área da sua vida. Às vezes a pessoa falou sem sabedoria, mas o que ela falou foi certo. Entendeu? E a gente tem essa cultura, essa mania de pensar assim, que só o líder que pode corrigir. Não está na Bíblia, não. A Bíblia diz assim, ó, se o seu irmão pecar, vai até ele, tu e ele só. É se o seu irmão, não é se o seu liderado pecar. Está na Bíblia. Mateus 18. Vai até ele, tu e ele só. Fala com seu irmão lá. Se você convencer seu irmão, você ganhou seu irmão. Se não convencer, chama mais um ou dois e vai lá na presença de uma ou duas testemunhas e fala com seu irmão. Agora é para falar com o irmão que pecou, não é com os outros não, viu? Está entendendo? E a gente fica achando que a gente tem que se sujeitar só ao líder, só ao pastor. Não, gente, é se sujeitar a todo mundo. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. A receita é meio diferente do que, né? Não vou nem comentar a vergonha que eu passei no passado. Então, pastor, como que eu me torno cheio do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer para me tornar cheio do Espírito Santo? Número 1, estar junto. Já está bom aqui, já estamos juntos. Já pode acontecer. Enquanto eu estou pregando, você já pode ficar cheio do Espírito Santo aí. Número 2, falando salmos. Falando salmos. Daqui a pouco nós vamos praticar isso. Eu vou falar assim, o Senhor é bom. Se você não tiver mais nada para falar, você fala assim, é mesmo. Mas nós temos que ter essa prática. Entendeu? Eu falo que o Senhor é bom, o outro responde, a sua misericórdia dura para sempre. O outro é a sua fidelidade de geração em geração. O outro grita, foi Ele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O outro responde, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E o outro grita, Ele chamou cada estrela pelo nome. E o outro fala, e Ele mediu as águas do oceano na palma das suas mãos. Ele mediu o céu com seu palmo, esse é Deus. O outro grita, o Senhor é meu pastor. E o outro grita, eu não tenho falta de mais nada. E a Bíblia diz que nós vamos nos encher do Espírito Santo fazendo essas coisas. Mas guarde isso, você não se enche do Espírito Santo ouvindo salmos. Você se enche falando salmos. Você não se enche do Espírito Santo ouvindo louvores. É entoando louvores, louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cantos espirituais. Você canta em português e canta em línguas. Canta em português e canta em línguas. Canta a letra da música e canta cânticos espontâneos. Certo? E agradece ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. E se sujeita uns aos outros. E aí você vai explodir do Espírito Santo. Última coisa dessa mensagem, eu queria que você repetisse comigo assim, de pessoas para pessoas. De pessoas para pessoas. Lembra que eu falei do aspecto da transferência? É quase a mesma coisa, mas eu quero te fazer uma pergunta. Profeta Joel, muito antes de Jesus vir e tudo, o profeta Joel, ele profetizou dizendo o seguinte: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lembra disso? Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Lembra disso? Quem lembra da profecia? Então, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre quem? Sobre toda a carne. Muito bem. Pensa comigo. Estava a igreja lá reunida em Atos capítulo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceu distribuídas sobre ele línguas como de fogo, e cada um começou a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ao ouvir aquele som, a multidão que estava lá para a festa de Pentecostes foi para aquele lugar. Muito bem. Quando eles foram para aquele lugar, lá estavam aqueles homens parecendo bêbados. Eu não sei por que eles pareciam bêbados. Eu não sei se eles estavam cambaleando, eu não sei se o comportamento deles estava um pouco estranho, mas alguma coisa aconteceu
que aqueles que não estavam dentro estavam achando que eles estavam bêbados por algum motivo. E aí, o apóstolo Pedro, conhecendo e discernindo pelo Espírito, isso é dom espiritual, não tinha acontecido antes com o apóstolo Pedro, nenhuma vez, mas discernindo pelo Espírito, ele começou a responder, então ele falou assim: irmãos, esses irmãos não estão bêbados, como vocês estão pensando, sendo agora 9 horas da manhã. Mas o que acontece é o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, peraí. A Bíblia diz que só tinha 120 homens ali no cenáculo, certo? E eles receberam o Espírito Santo. Mas Joel disse que era sobre toda a carne, mas só foi sobre 120. Então eu quero te fazer uma pergunta. Joel se enganou um pouquinho quando ele escreveu a profecia sobre toda a carne. Na verdade, ele aumentou, era para ele ter escrevido: e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre 120. Então, Joel errou, ou foi Pedro que errou, quando ele foi justificar e ele falou que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel? Quem que errou, Joel ou Pedro? Porque Joel falou que era sobre toda a carne, só foi sobre 120. Pedro viu que era sobre 120, mas falou que era o cumprimento da profecia de Joel. Quem que está errado? Quem está errado? Quem está errado? Joel ou Pedro? Joel, Pedro, Joel, Pedro. Sabe quem está errado? Obviamente, ninguém. Nós cremos 100% na inerrância das Escrituras. Amém. Ué, pastor, então me explica, porque Joel falou que era sobre toda a carne. Aí só aconteceu sobre 120 e Pedro falou está cumprido? Porque alguns teólogos querem colocar a verdade deles sobre as Escrituras. Então eles falam assim, ó, ali começou a cumprir. Mas não está escrito que ali começou a cumprir, querido. Está escrito que ali cumpriu, ali estava acontecendo. Então como é que está acontecendo? Então eu vou te explicar. Quando Jesus enviou, porque ele que falou que ele ia subir e enviar o Espírito Santo, foi? Então, quando Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre os 120, Jesus fez assim, ó. Jesus falou, está pronto, está feito. Ué, Jesus, como que está feito? Não era sobre toda a carne? Jesus falou assim, está feito. Eles vão cuidar do resto. Porque lá no início eu te disse que a escolha de Deus é ser transferido de pessoa para pessoa. Não ore achando que vai acontecer um avivamento e uma nuvem vai descer do céu e vai chover o Espírito Santo sobre toda a terra. Não vai. O Espírito Santo já está na terra, habitando na igreja. E o Senhor espera que isso aumente, e aumente, e aumente, e aumente. E toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então, quando Pedro falou, o que aconteceu aqui, o que vocês estão vendo é a profecia de Joel. O que Deus está falando é, eu conto com você para espalhar o meu Espírito sobre toda a terra. Amém. Ipatinga vai ficar cheio do Espírito Santo. Amém. Porque a igreja vai fazer isso.